Vamos lá então para a questão 14, voltando com a análise combinatória. E a primeira coisa que eu recomendo para vocês que estão vendo essa aula de questão é: vão em um professor e aprofundem no conteúdo, na teoria, porque aqui é muito prática. Então eu posso parecer rápido algumas vezes, não voltar em conceitos básicos, porque eu tô tentando mostrar para vocês o conteúdo na prática, né? Como que as questões se aplicam. Então vamos começar aqui. Um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar que consta de 2 questões de matemática e 6 de física. Ele deve escolher questões de um banco de dados que contém 3 questões de matemática e 8 de física. Gente, essa questão aqui eu bato o olho e eu já penso que é a combinação. Vou explicar o porquê. Primeira coisa que ele quer é apenas as questões. A ordem das questões não importa. Ele não vai usar, se a ordem não importa, então não é arranjo. Ele não vai usar todas as questões do banco de dados, então não é permutação. E não é princípio fundamental da contagem, porque as possibilidades ainda não estão formadas. A gente não tem, cada questão tem uma possibilidade específica. Se fossem, por exemplo, 10 questões com 4 alternativas cada, aí eu teria 4 elevado a 10, e isso é o princípio fundamental da contagem. Mas aqui não é isso, porque ele não deu nada específico dentro das possibilidades. Ele simplesmente deu as possibilidades. Então não é princípio fundamental da contagem, logo é combinação. Combinação, vamos testar isso aqui. Ó, primeira coisa que eu tenho que saber, para ter embaixo, que eu já expliquei para vocês, é que a gente tem que ter um número aqui, a gente tem que ter aqui outro número. O número de baixo tem que ser elementos totais. A gente vai dividir em 2 combinações essa questão. A combinação para as questões de física e a combinação para as questões de matemática. No final, a gente vai aplicar o PFC e vai multiplicar uma pela outra. Vamos lá. 2 questões de matemática. Quantas questões de... Vamos começar com física, né, gente? Mais fácil. Mais difícil, na verdade, acaba com mais difícil logo. Quantas questões eu tenho no total de física? O número de elementos total. 8. Quantas questões ele deve escolher? Quantas possibilidades? 6. Ok, então vamos fazer a combinação. Número de elementos pelo fatorial, então isso é 8 fatorial. E aí a gente tem 8 menos 6, que vai dar 2 fatorial, vezes 6 fatorial. Vocês lembram disso, né? Eu subtraio, faço a diferença desses elementos do lado do C, e depois eu repito o elemento que está aqui em cima, multiplicando ele pelo resultado da diferença. Então, diferença é subtração. Ok. 8 vezes 6... 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que você colocou 6 fatorial? Gente, quando é multiplicação, eu posso simplificar. Então, se eu tenho 6 fatorial em cima, eu posso cortar com esse 6 fatorial embaixo. Por quê? Vamos supor, na verdade não. 6 fatorial dá 720. 720 sobre 720 é igual a 1. E o 1 multiplicado por qualquer um desses elementos vai ser o elemento pelo qual ele está multiplicando. Por isso que a gente só pode cortar quando é multiplicação. Porque imagina que a gente corte quando é subtração. O resultado vai ser 1. Só que alguma coisa, 120 mais 1, por exemplo, dá 121. 120 menos 1 dá 119. Diferente de 120 vezes 1, que é igual a 120. Por isso que eu só posso cortar quando é multiplicação. Porque eu cortei significa que eu estou dividindo o resultado desse por esse, que no caso aqui seria 720 sobre 720, que daria 1. E eu estou multiplicando pelos outros elementos, que vai dar o número deles. Se eu multiplicar 1 vezes 2 fatorial, dá 2 fatorial. Por quê? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora, se eu somar o número com 1 e subtrair o número por 1, aí a história é para outro rumo. Então, cortei com 6 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, ou seja, 2. E a gente tem o que aqui? 54, ou 56, já esqueci a tabuada. 8 vezes 7 dá 56. Dividido por 2. Isso aqui é simples, vai dar 28. Ok? 28, ótimo. 28 tem aqui nas alternativas? Não. Significa que você errou? Não. Então, combinação de física é igual a 28. Por que você não errou? Porque a gente ainda tem que fazer a combinação de matemática. Então, vamos agora para a combinação de matemática. Quantas questões ao todo eu tenho de matemática? Ele fala aqui, ó, 3 questões de matemática. Agora, quantas possibilidades de questões que eu devo escolher? 2 questões. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar 3 fatorial, que é o número total de elementos aqui em cima. No numerador sempre vai ficar, tanto no arranjo, tanto na combinação, o número total de elementos. Embaixo,
Tanto até na permutação, gente. Em cima, no numerador, sempre fica o número total de elementos. Embaixo, a gente vai ter o quê? A diferença entre o número total de elementos e o número de possibilidades. 3 menos 2 é igual a 1 fatorial. E depois eu repito o número de possibilidades multiplicando por 1 fatorial. Isso vai dar 1 fatorial vezes 2 fatorial, dá 2 fatorial. Então nem vou entrar em muito mérito. Ok. 3 fatorial dá 6 dividido por 2 igual a 3. Agora a gente vai aplicar o nosso PFC. Por quê? Se aqui eu sei as minhas possibilidades, o meu resultado é a multiplicação dessas possibilidades. Então eu vou multiplicar 28 vezes 3. 28 vezes 3, eu não vou fazer aqui, eu vou fazer na calculadora, dá 84, letra E. Vamos ver se a gente acertou? Só um minuto. Acertamos, tá bom? 66% dos estudantes também acertaram essa questão. Ou seja, a gente está entre os 66%. E nessa questão da aula passada, a gente está entre os 54%. Ou seja, praticamente metade das pessoas que fizeram erraram. Análise combinatória é meio chata. Principalmente porque aqui tem aquele negócio dessa confusão de combinação, né? As pessoas esquecem que no final a gente aplica o PFC, ou seja, a gente multiplica. É uma das coisas que eu sempre reforço para vocês. A gente sempre tem que multiplicar no final as coisas, não somar. Eu não tenho que somar 28 mais 3, eu tenho que multiplicar. Por quê? 28 é o número de possibilidades. 3 é o número de possibilidades de outra coisa. Então, o que o PFC diz? Que a gente multiplica o número de possibilidades. Logo, eu multiplico 28 vezes 3. Ok? Não somo, porque se eu somar, vai dar um número errado. Como assim? Se eu ficar inserindo no meio dessas 28, essas 3 possibilidades, eu vou ter um número muito maior, porque sem contar a ordem, etc, né, que vai aparecer também. Então prestem muita atenção sempre no final. Quando eu tiver duas coisas, eu nunca vou somar, eu sempre vou multiplicar. E o querido aqui criava fórmulas, tá? Eu já criei fórmula de dividir, em questão que eu errava.